Reunião ordinária do dia 11 de maio de 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início à reunião ordinária do dia 11 de maio de 2020. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé, por favor. Havendo um legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Comunico que será entregue uma cópia das atas das reuniões ordinárias do dia 28 de abril de 2020 e 4 de maio de 2020, para que os senhores vereadores façam a leitura e, posteriormente, elas entrem em votação. Está em discussão a ata da 9ª reunião ordinária do dia 23 de abril de 2020. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a ata da 10ª reunião ordinária do dia 27 de abril de 2020. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a ata da 11ª reunião ordinária do dia 27 de abril de 2020. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovadas por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 1 e número 2 no projeto de lei número 29 de 2019, de autoria, respectivamente, da Comissão de Finanças, Orçamento e Trabalho de Contas e do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. A segunda é do A segunda do... Cadê as emendas? Aqui tira os efeitos retro. Cadê as emendas? Cadê esse emenda? Eita, Emenda número 01 à proposição de lei número 29/2019. Desse nova redação ao anexo único da proposição de lei número 29/2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Requisitos para nomeação: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em nível superior. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator Marcos Martins. Secretário José de Alencar da Silva. Emenda de número 02 à proposição de lei número 29/2019. Desse nova redação ao artigo 2º da proposição de lei número 29/2019. Passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020. Vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Justificativa. A presente emenda se faz necessária para sanar vícios de legalidade apontado no parecer jurídico institucional. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de contas e serviços e políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania, na proposição de lei número 29 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 29/2019. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 22 de agosto de 2019
a proposição de lei número 29/2019, que altera o anexo único da Lei 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação Social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa, e encaminhado para esta comissão no dia 3 de setembro de 2019, passando 2019, para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 29/2019, sendo acompanhado pelo presidente e o secretário. Pelo presidente. O secretário votou contrário à proposição, apresentando voto em apartado. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 29/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de setembro de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 29/2019. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 22 de agosto de 2019 a proposição de lei número 29/2019, que altera o anexo único da Lei 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação Social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação e encaminhada para esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 29/2019, com a emenda modificativa de número 01, sendo acompanhado pelo secretário e pelo presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 29/2019, com a emenda modificativa de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 25 de setembro de 2019. Presidente vereador Joaquim Benedito de Almeida. Relator, vereador Marcos Martins. Secretário, vereador José de Alencar da Silva. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 29/2019. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 22 de agosto de 2019 a proposição de lei número 29/2019, que altera o anexo único da Lei 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação Social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa, distribuído às comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e pareceres contábil e jurídico, acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição 29/2019, com a respectiva emenda de número 01, apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sendo acompanhada pela presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto,
Opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 29/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 10 de dezembro de 2019. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes. Relator José Carlos de Souza Páscoa. Secretária Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Solicito o secretário que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nas proposições de lei número 42 e número 3 de 2020. 42 de 2019 e número 3 de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 42/2019. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 9 de dezembro de 2019 a proposição de lei número 42/2019, que determina a fixação de placas nos tabelionatos de notas e ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 23 de abril de 2020. Foi encaminhado a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão, coordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 42/19 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente. Proposição de lei número 42/2019 determina a fixação de placas nos tabelionatos de notas e nos ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos. Sala das Comissões, 5 de maio de 2020. Presidente Carlos Alberto de Almeida. Relator José de Alencar da Silva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 3/2020. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 3 de fevereiro de 2020 a proposição de lei número 3/2020, que proíbe o abandono de veículos deteriorados e sem condições de circulação ou que estão aguardando reparos de qualquer natureza, que não se locomovam em logradouro público por mais de 30 anos, mais de 30 dias consecutivos, e aprovados em primeira discussão e votação no dia 28 de abril de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada dos termos do regimento interno, com fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão, coordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar
que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 3/2020, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente. Proposição de lei número 3/2020. Proíbe o abandono de veículos deteriorados e sem condições de circulação ou que estão aguardando reparos de qualquer natureza, que não se locomovam em logradouros públicos por mais de 30 dias consecutivos. Sala das Comissões, 5 de maio de 2020, presidente Carlos Alberto de Almeida, relator José de Alencar da Silva. Solicito o secretário que faça a leitura. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. E-mail Ana Paula de Oliveira Mares Guia, extensionista agropecuária 2 Emater, MG Comunicação Faz. Ofício 98/2020, Gabinete, Ministério Público. Pedro Stinger Henriques, promotor de Justiça Comunicação Faz. Ofício 45/2020, Leonardo Sérgio Henrique, procurador legislativo da Câmara Municipal de Matias Barbosa, informação presta. Correspondências expedidas. Ofício 123/2020, Câmara Municipal de Matias Barbosa, Leonardo Sérgio Henrique, procurador legislativo, encaminhamento faz. Ofício 119/2020, Câmara Municipal de Matias Barbosa, aos familiares da senhora Maria José Sesca, encaminhamento faz. Ofício 118/2020, Câmara Municipal de Matias Barbosa, aos familiares do senhor José Lopes dos Santos, encaminhamento faz. Ofício 120/2020, Câmara Municipal de Matias Barbosa, Joaquim Oliveira, prefeito municipal, encaminhamento faz. Dando início, conceda a palavra livre para a apresentação de proposição sem discussão. Palavra, presidente. Com a palavra. Vereador Carlos Alberto de Almeida. Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar os servidores que estão presentes e a todos que irão nos assistir no nosso canal do YouTube. Senhor presidente, tem aqui um requerimento e duas indicações. Requerimento número 10/2020. Vou ter que tirar essa máscara um pouco aqui, presidente, porque o óculos está... Tira o óculos, velho. Ou é o óculos ou é a máquina do máscara. Reunião sobre requerimento 10/2020. Nossa, tá difícil, né? Emenda reunião sobre Covid-19 com o prefeito, Comitê Municipal de Enfrentamento do Covid-19, coronavírus e vereadores. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, os vereadores que a este subscrevem, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal convocar o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, Covid-19, do município de Matias Barbosa. Puxa vida, que tá dose. Tira a máscara. Eu tenho que tirar mesmo. Hoje tem bastante demais. Covid-19 do município de Matias Barbosa, diretora do Departamento de Saúde e vereadores para a reunião dia 13 de maio de 2020, às 13 horas,
na sede deste poder para tratar a respeito da circulação do vírus em nossa cidade. Na oportunidade, requeremos ainda que convide o excelentíssimo senhor prefeito municipal a participar da mesma reunião. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020, vereadores autores Carlos Alberto de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, João Fernando de Assis Cipriani, José de Alencar, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Rita Edith e vereadora Priscila. Indicação número 139, 2020. Emenda, posto de triagem de resíduos sólidos. Excelentíssimo senhor João de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-o determinar estudo para viabilizar a instalação de um posto de triagem de resíduos sólidos no município de Matias Barbosa. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020, Carlos Alberto de Almeida Beto Calçados, vereador. Justificativo. Senhor presidente, nobres pares, esta indicação visa a redução do envio de materiais sólidos reaproveitáveis, recicláveis, ao aterro sanitário e pretende dar destinação para os mesmos de forma mais adequada, reaproveitando o que for possível em outras instituições. Todos nós sabemos que o município possui convênio com a Associação de Catadores de Matias Barbosa, no qual financia boa parte das despesas dessa entidade. E ainda sabemos que tramita nesta casa uma proposição em que o município doará um veículo à entidade, visando impulsionar seus trabalhos. Assim, diante desta realidade e de algumas reclamações de que a Prefeitura vem, por falta de opção, fazendo descarte de alguns materiais em terreno público e que, por consequência, estaria possivelmente promovendo a poluição de nascentes, na última semana realizei visita a este local e pude constatar alguns problemas de fato, mas também vislumbrei oportunidades. Neste suposto depósito, encontrei muitos materiais que podem e devem ser reciclados e ou reaproveitados em diversos processos de produção. Sendo assim, sugiro ao Poder Executivo que estude a possibilidade de criar um projeto de triagem desses resíduos juntamente com a Associação de Catadores, a fim de melhorar o reaproveitamento destes materiais, melhorar a capacidade de renda da associação, bem como diminuir os gastos com o envio de resíduos sólidos recicláveis ao aterro sanitário. Acredito que ampliar o processo de reciclagem no município seria, além de corretamente ecológico e sustentável, seria rentável para muitas famílias e para o município. Indicação número 140, 2020. Emenda, barreira sanitária. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando determinar ao Departamento de Saúde, Divisão de Epidemiologia e Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, realizar barreira sanitária visando a fiscalização e orientação dos condutores de veículos e acompanhantes sobre cuidados na prevenção contra a doença transmitida pelo coronavírus. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020, vereador autor Carlos Alberto de Almeida Beto Calçados, vereador. Justificativa. Barreira sanitária é uma medida preventiva que vem sendo adotada por diversos municípios. Recentemente, fui procurado por moradores que me perguntaram quais providências poderiam ser tomadas a fim de dificultar o acesso de moradores de outras cidades a Matias Barbosa, visando desta maneira minimizar o risco
de importação de contágio pelo coronavírus. Sabemos que o município vem tomando cuidados necessários para evitar a circulação do vírus em nossa cidade, como, por exemplo, o fechamento de comércios, regulação de funcionamento de setores públicos, dentre outras medidas. Contudo, tenho recebido reclamações de que cidadãos de cidades vizinhas, a exemplo de Juiz de Fora, estariam frequentando a agência da Caixa Econômica Federal de Matias, bem como alguns bares aos finais de semana. Que fique claro que não se pretende aqui cercear ninguém do seu direito de ir e vir. Porém, necessário se faz que o município tenha o controle destes acessos para evitar que o coronavírus transite livremente em nossa cidade por importação e contamine nossos munícipes. Só isso, presidente. Depois eu vou acrescentar alguns comentários. Continua livre a palavra para a votação, sem discussão. Pela ordem. Com a palavra, Não, deixa ele primeiro. Otávio, juro você. Pode ir, Antônio. Projeto de Lei número 16/2020. Concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e dá outras providências. Matias Barbosa, 11 de maio de 2020. Presidente João Fernando de Assis Cipriani. Vice-presidente José de Alencar da Silva. Secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Justificativa. O presente projeto de lei visa solidificar o direito constitucional dos servidores públicos à revisão geral anual de seus vencimentos, conforme determinado pelo inciso 10 do artigo 37 da Carta Magna. Termo de retirada. A mesa diretora da Câmara Municipal de Matias Barbosa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especificamente. Não? Eu só te perguntei, né? Continua livre a palavra para a votação, sem discussão de proposição. Presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Martins. Presidente, boa noite. Boa Boa noite noite aos nobres pares, aí, as vereadoras, vereadores, servidores desta casa. E, como bem disse o nosso deputado vereador Beto, já estou te alçando a deputado, vereador Beto. Aí. Quem vai nos assistir no nosso canal no YouTube, institucional. Tem aqui, presidente, um projeto de lei, que é o número 15/2020. Dispõe sobre a transparência nas compras e contratos emergenciais firmados pelo Poder Executivo em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a publicidade das compras e contratos celebrados pelo Poder Executivo de Matias Barbosa em caráter emergencial decorrente da pandemia do Covid-19. Artigo 2º. O Poder Executivo deverá publicar no sítio eletrônico da Transparência a relação de todas as compras e contratos que foram firmados em caráter emergencial para conter o avanço da epidemia e para amenizar as consequências do mesmo com a população. Parágrafo 1º. As divulgações citadas no caput desse artigo deverão ser publicadas no prazo máximo de 2 dias, a partir da assinatura do contrato ou quanto da existência de instrumento contratual da oficialização de compra. Parágrafo 2º. A publicação deverá ser colocada em local de fácil visibilidade do sítio eletrônico, numa seção específica para gastos decorrentes da crise do Covid-19, de modo a facilitar o acesso dos cidadãos às informações. Artigo 3º. A publicação deverá conter os seguintes dados: objeto da compra ou contrato, nome e CNPJ, CPF das partes contratadas, a motivação justificativa da compra e o contrato emergencial, o valor do contrato, o tempo do contrato. Artigo 4º. Fique o Poder Executivo obrigado a informar a Câmara Municipal de Matias Barbosa e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais todos os contratos emergenciais firmados no período da calamidade pública decretada em função do enfrentamento da Covid-19. No artigo 5º. O disposto desta lei se aplica a todas as compras e contratos firmados pela administração municipal em caráter emergencial
decorrente do período da calamidade. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020, vereador Marcos Martins. Justificativa. A grave crise epidemiológica provocada pelo vírus Covid se caracteriza como uma das mais graves já enfrentadas pela humanidade. Crise essa que por onde passa não distingue discurso ideológico, partidário, gênero ou credo, colapsando o sistema de saúde de países desenvolvidos, em dia no auge dos períodos de contaminação. Por esta razão, em 30 de janeiro deste ano, a OMS declarou emergência em saúde pública, de importância internacional, assim como através da portaria 188 do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro, foi declarado no Brasil emergência em saúde pública, de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Infelizmente, com o passar dos dias, temos presenciado a avançada doença em nossas terras. Visando aumentar o leque de possibilidades financeiras e conceder agilidade aos atos praticados, a Prefeitura de Matias Barbosa publicou no dia 12 de março deste ano o Decreto Municipal número 3.336, que declara a situação de emergência em saúde pública no município em decorrência da pandemia de Covid-19. Em termos práticos, perde-se a exigibilidade do cumprimento de uma série de requisitos de responsabilidade fiscal, assim como, em caso caracterizado, a urgência do atendimento de situação que possa comprometer a segurança da população, a dispensa do processo licitatório em ocasiões estritamente relacionadas. Situações extremas requerem medidas extremas. É por isso que, em caso de estado de calamidade pública, o governante tem à sua disposição poderes em que situações normais seriam considerados abusivos, a fim de salvaguardar a população atingida. Todavia, estes poderes devem ser acompanhados de perto. Ainda que de inegável relevância no prisma de medidas emergentes a serem implementadas de enfrentamento à crise, é preciso maximizar o princípio constitucional da transparência nos atos praticados. Assim, visa-se com a divulgação no site oficial da Prefeitura de Matias Barbosa, ampliar as possibilidades de fiscalização por parte desta Casa e principalmente pelos cidadãos da cidade. O Estado existe para o cidadão, e não o contrário, e como tal, este último deve fiscalizar os atos do Estado, que antes de tudo devem ser praticados visando o interesse coletivo sob a égide dos princípios que regem a administração pública. Um Estado democrático de direito pressupõe a administração pública mais transparente, visto que a transparência torna os governos mais democráticos, e não há melhor fiscalização dos atos oficiais do que uma opinião pública bem informada. Nesta linha, a tecnologia da informação deve ser vista como uma grande aliada do cidadão no processo, oferecendo inúmeras possibilidades de facilitar o acesso aos dados. Pelas razões ora expostas, é para acreditar que esta Casa Legislativa tem um papel fundamental na proposição de ações de enfrentamento à grave crise mundial que nos assola, peço o apoio dos nobres edis para a aprovação desta matéria. Por hoje é isso, presidente. Obrigado. A palavra. Passando para a ordem do dia, dando início, está em discussão a emenda número 1, a proposição de lei número 29, 2019, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Conta. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Qual emenda que é? A emenda número 1, É a da do... autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Conta. que está falando é referente ao projeto de lei do que altera o cargo. É o número 29. Então, só para Para o vereador. gostaria só de pegar o projeto, presidente. Aí, Toninho. Tá, qual o outro? É esse do cargo. Só para eu falar, só porque eu não posso deixar passar em branco aqui, presidente. Vossa Excelência me desculpe o lapso temporal aí. Eu estava lendo outro documento aqui. Essa emenda, ela foi feita, né, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ai, Beto, não dá para ficar de óculos, não. De minha autoria, né, do vereador Joaquim Benedito de Almeida, que infelizmente não está presente hoje, né, de atestado médico, e do vereador José de Alencar da Silva. Ela, presidente, essa emenda, ela diz o seguinte, né, para ficar claro, e gostaria até de deixar registrado em ata, quando esse projeto chegou aqui na casa, o requisito, eu tenho que falar isso porque já foi dito aqui em outras sessões. Pode concluir? O requisito da nomeação, ele... Deixa eu só pegar aqui. Um pontinho em caneta aí, velho.
Não, só quero pegar o que veio. O requisito para nomeação do cargo público de provimento de assessor de comunicação da Prefeitura, ele exigia conhecimentos gerais em redes sociais, sonorização, iluminação, fotografia, internet, edição de texto e edição de imagens em vídeo. E a gente falava lá que uma das coisas, né, que eram totalmente descabidas, né, nessa alteração, é que ela não trazia nenhum requisito contra a diplomação, né, da pessoa, né, quanto ao nível, né, no nível da pessoa. E nós da Comissão de Finanças, então, fizemos essa emenda, né, eu, Joaquim Benedito e José de Alencar, que será indispensável para o requisito para nomeação, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em nível superior. Então, presidente, acho que nada mais justo, né, do que a gente poder ter feito isso, para não ficar uma coisa e onde, se o projeto, a lei original, ela se previa que também teria que ter o curso de graduação de jornalismo, né, mas só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não precisa ter esse curso de superior em jornalismo para ser, né, a função de jornalista. Então, aí já é uma questão que extrapola aqui a legislação municipal. Mas, diante disso, eu não poderia deixar passar batido, né, e solicitar a todos os pares que pudessem aprovar essa emenda para a gente dar um caráter mais institucional a esse projeto de lei e alteração de lei. Porque se saía do nível superior com diploma, graduação em jornalismo, e de repente só precisava saber de redes sociais, precisava saber de sonorização e iluminação, olha, que coisa é essa? Então agora não. Busca-se corrigir essa distorção com a aprovação dessa emenda, presidente. É isso. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a emenda número 2 de proposição de lei número 29 de 2019, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Pela ordem. A palavra, vereador Marcos Martins. Essa emenda que foi lida também, ela busca, parabéns, Otávio Júlio, por ter apresentado essa emenda. Foi até objeto da primeira discussão, que esse projeto já tramita aqui há, acho que 6 meses, né? Até mais, né? Foi de outubro, mais ou menos, né? Foi o início dele. Setembro, né? Deixa eu ver aqui, quando ele entrou. Setembro. Aliás, agosto, data de protocolo, 22 de agosto de 2019. Então, outra questão que se chamava, né, atenção era que ele era retroativo a 1º de janeiro de 2017. E com essa emenda, onde Vossa Excelência ela corrige essa distorção também, passando agora a valer a partir da data de publicação desta lei. Muito bem. Presidente, com a palavra, vereador Carlos Alberto de Almeida. Presidente, não tem como não comentar esse fatídico processo e quero, de forma bem madura politicamente, parabenizar ao prefeito Joaquim Oliveira, que com certeza orientou a sua base a fazer as emendas necessárias que esse projeto eivado de vícios e vinha tramitando pela casa de uma forma forçosa. Eu já havia falado isso no passado. O projeto expunha essa casa de maneira grosseira, nos deixando numa situação difícil para esclarecer o porquê que estaríamos tirando do corpo do projeto a exigência de uma formação em grau superior. Eu digo isso porque, para que a base apresente hoje uma emenda onde reconhece que o projeto, que ele estava eivado de vícios, onde diz
que para correção, né, eu gostaria até que lesse a emenda novamente aí, porque me fugiu aqui agora os dizeres dela. Então, assim, é muito feliz quando a gente, eu acho muito salutar quando a gente erra e a gente reconhece o erro. Então, o executivo, que é autor desse projeto, deve ter Vício de legalidade. né, esse artigo que retroagia a validade do processo a 2017, salvo engano, foi reconhecido como um vício, né, de... Como é que é o... Vício de legalidade. Vício de legalidade, o que já vinha sendo discutido e o que fazia com que esse projeto caísse por terra e que, se essa casa o aprovasse como ele estava, estaria levando a essa casa uma situação vexatória. Então, eu quero agradecer ao prefeito por ter concordado com o que foi questionado e que finalmente a gente possa dar essa matéria a amplitude que ela merece, porque aí vinculava esse cargo a uma formação de jornalista, sendo que não é mais exigido, e passando tão somente a exigência de uma formação de nível superior. Eu acho que para a comunicação, eu acho que isso basta, é o que muita gente vem pregando, né? Vem pregando e vem aplicando. Então, eu tinha que fazer essa observação e agradecer ao prefeito Joaquim Oliveira por ter atendido essas ponderações que a Câmara fez. Obrigado, presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for Presidente. contra, se manifeste. Peço só que conste em ata a minha fala. Né? A minha eu pedi também, tá tudo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 29 de 2019, que altera o anexo único da lei número 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em comissão de assessor de comunicação social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 42 de 2019, que determina a fixação de placa no tabelionato de notas e nos ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 303 de 2020, que proíbe o abandono de veículos deteriorados e sem condições de circulação, ou que estão aguardando reparos de qualquer natureza, e não se locomovam em logradouros públicos por mais de 30 dias consecutivos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a indicação número 139 de 2020, de autoria do vereador Casalvé de Almeida, posto de triagem de resíduos sólidos. Presidente. Com a palavra, vereador Casalvé de Almeida. Presidente, todos os colegas aqui sabem que eu venho estudando e venho participando desse processo de resíduos sólidos na cidade desde quando nós fundamos a Associação de Catadores. E é uma associação de grande relevância. Na minha opinião, eu acho que precisa de alguns ajustes, algumas atualizações, mas ela é de uma relevância muito grande para a cidade. O que ocorre nessa indicação aí, é que eu tenho observado que, por necessidade, por falta de opção, a Prefeitura tem feito e tem autorizado alguns descartes num loteamento lá no bairro Nova Cidade, Cidade Alta, Cidade Nova. Cidade Alta.
E o que acontece, presidente? Após reclamações, inclusive houve reclamação já diretamente ao prefeito, eu estive lá para verificar a situação e para entender o que estava acontecendo de fato. Na publicação de populares disseram até que tinha descarte de material de cemitério. Eu não, confesso, eu não consegui visualizar esses materiais lá. Mas quando eu cheguei lá, de fato, assim, existe uma série de problemas. Por exemplo, quando chove, a água que escorre desse terreno vem para os bairros de baixo e causa um transtorno, porque leva terra, leva lixo, leva... Então, isso é um fato que dá para se resolver. Já existe uma valeta nesse terreno, onde pode-se melhorar o escoamento da água. Mas o que mais me chamou a atenção, presidente, gostaria que o senhor prestasse atenção, porque isso aí talvez seja mais um trabalho onde a Câmara vai ter que se envolver para melhorar a situação dos recicláveis aqui. Quando eu cheguei lá, eu vislumbrei oportunidade. Oportunidade porque tem muito material lá a se reciclar. Resto de construção, hoje se recicla isso. Ferragem, madeira, muito material plástico. E aí, naquele momento, eu me perguntei para quem estava presente lá no momento, se a associação fazia alguma coleta de material lá. Disseram que não. Que parece, tá? Isso são informações que a gente vai colhendo, que parece que a associação já foi autorizada a adentrar esse depósito, vamos chamar assim, mas que eles não fazem. Então, presidente, lá tem muita madeira que dá para ser, por exemplo, um descarte, galho de árvore. Eu acho até, ainda que de uma forma ecologicamente correta ou incorreta, esse material ainda poderia ser cedido para famílias que usam fogão a lenha, para pequenas empresas que usam forno. Então, assim, um material que está sendo descartado lá, virando lixo inaproveitado, que poderia ser reutilizado de uma maneira consciente, sustentável, e transformando ainda, né, esse descarte em renda. Então, eu fotografei, vou estar levando essas fotos ao prefeito, já estive conversando com algumas pessoas lá, e o que seria esse ponto de triagem? Um local onde a prefeitura faria, logicamente, tem que se criar um projeto para se coletar mais material, porque tem muito material reciclado, como vidro, garrafa PET, indo para o lixo comum, misturado ao lixo orgânico, e isso vai para o aterro sanitário. E nós estamos pagando por tonelada, né? Por quilo destinado. Então, eu penso que você não vai despejar nesse terreno lá de forma nenhuma o caminhão de lixo, porque ali está misturado. O orgânico seria uma lixeira a céu aberto. Mas eu acho que, se o município comprasse a ideia de fazer uma coleta seletiva, organizada, consciente, onde o cidadão pudesse colocar o seu resíduo sólido, às vezes um resto de uma máquina, um tanquinho, um fogão já separado, garrafas separadinho, e essa associação de catadores coletasse isso, ou a prefeitura passasse, marcasse um dia, coletasse esse resíduo sólido, fizesse desse depósito um centro de triagem, eu acho que estaria gerando receita para a associação, estaria gerando receita para o município, se for um projeto organizado, né? Porque nós temos aí o ICM ecológico, ICM verde, só que é preciso que você construa todo um projeto. E com isso, qual é a vantagem que o município levaria? Primeiro,
de imediato a redução de tonelada dia que o município encaminha ao aterro. E segundo, qualidade de vida, né? Melhora do meio ambiente. E terceiro, eu acho que iria harmonizar as pessoas nessa questão desse aterro que está acontecendo lá no bairro Nova Cidade e que os moradores não concordam, não aceitam de forma até justa, porque da mesma forma que pode estar indo terra, pode estar indo madeira ou resto de obra, pedaço de imóvel, pode também estar indo um outro resíduo contaminante. Então eu acho que é o momento da gente gerar qualidade de vida, né? Melhorar o meio ambiente e ainda gerar renda. Porque pelos estudos que eu faço, se tem uma coisa hoje que é moderna em termos de lucratividade, em termos de rentabilidade, é a reciclagem. Então eu acho que a minha ideia aqui, logicamente, muitas pessoas já devem ter tido essa ideia, mas eu estou comprando essa ideia para que a gente amplie, inclusive, a rentabilidade da associação de catadores. Quem sabe torná-los independentes, né? Para não ficarem dependentes de ajuda pública, porque a gente não sabe até que dia que o poder público vai poder estar ajudando, de fato. Né? A gente pensando em crise de coronavírus, onde os recursos estão cada dia mais escassos, e você vê lá uma quantidade de recurso que pode ser reaproveitado e pode ser tornado em dinheiro. Então, assim, daí surgiu essa ideia e eu quero estar levando ao prefeito e espero que mais pessoas comprem essa ideia, técnicos, e que a gente possa estar, de fato, dando início a uma nova era. E de início nós poderíamos estar criando esse ponto de triagem, né? Esse posto. E, logicamente, nós já temos a mão de obra disponível, que é o convênio com os catadores, que, inclusive, hoje nós estamos munidos até de veículo. Né? Tem aqui na Câmara um projeto que vai entregar definitivamente uma van baú para que eles continuem o trabalho de coleta pela cidade. Então, eu acho assim, para resolver dois problemas, um conflito lá com os moradores desse bairro, ainda que o depósito não seja lá, seja numa outra área, que a prefeitura, que os técnicos lá estudem, uma área melhor, mas eu acho que nós vamos estar resolvendo várias pendências, várias demandas, e eu acho que aí, e por isso eu peço aí a aprovação dos nobres pares e peço que o prefeito avalie de fato, né, essa ideia para que a gente possa estar beneficiando, inclusive, os cofres públicos, presidente. Continua a discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 140, de 2020, de autoria do vereador Carlos de Almeida, barreira sanitária. Pela ordem, está em com a palavra o vereador Carlos de Almeida. Presidente, na verdade, no dia 25 de março, a Câmara estava parada e muitos moradores me perguntaram, trouxeram esse questionamento, o que nós íamos fazer frente a essa invasão, vamos chamar assim, de pessoas de outros municípios que estão com a situação crítica do coronavírus à nossa cidade. Eu procurei a prefeitura, encaminhei um ofício pedindo que fosse feita uma barreira sanitária, a exemplo de outros municípios que estavam fazendo na nossa região. E não sei por qual razão... Pois não, presidente? Pode continuar. Não sei por qual razão, até hoje, não foi estudado nenhuma situação dessa. Eu, na época, ainda cheguei a sugerir lá no Poder Executivo que, ainda que não fosse possível fazer uma barreira sanitária contínua, né, todos os dias, o dia inteiro, que ela fosse feita como se fosse uma blitz, né, em tempo e hora desconhecido,
para que aquele cidadão que estivesse vindo passear na nossa cidade, frequentar bares, frequentar a agência da Caixa, passear, que ele fosse pego de surpresa, como muitas outras cidades estão fazendo, e inibindo, né, a importação desse vírus, vamos chamar assim, pelos turistas. Então fica aí, mais uma vez, eu volto a tocar nesse assunto, porque de 25 de março até hoje, a situação regional tem se agravado. Em 25 de março, a gente não ouvia falar ainda em escassez de leito, né? Hoje nós estamos vendo pela televisão o Rio de Janeiro, São Paulo, não tem leito mais, tem gente morrendo na fila de espera. Então, nós não podemos simplesmente considerar que não vai acontecer em nossa cidade esse mal maior. Eu acho que a gente deveria, por bem da nossa sociedade, programar algumas blitz desse tipo, porque a exemplo dos pequenos furtos, que nós tínhamos aqui há uns 2 anos atrás, e onde com isso, a Polícia Militar começou a fazer a Operação Presença e surtiu resultado, houve uma diminuição daqueles roubos com moto. E aí, eu venho apelar mais uma vez, agora que a Câmara voltou, passando pelo plenário da Câmara, para que a gente possa fazer essas espécies de blitz, barreira sanitária, para evitar, de fato, essa invasão e essa importação do vírus à nossa cidade. E não sei se vocês viram, ontem eu recebi lá um áudio, eu repassei o áudio para o grupo dos vereadores, e depois chegou várias fotos, vídeos, a aglomeração de pessoas, como está, e o meu comércio tem em frente à Caixa Econômica também, a gente não conversa com as pessoas, mas como dá para ouvir as conversas, tem vindo muita gente de fora para frequentar a Caixa, porque ainda que esteja tendo muito movimento na Caixa Econômica Federal de Matias Barbosa, ainda é menor do que as outras cidades. Nós estamos próximos de Três Rios, que é uma cidade razoavelmente grande, Juiz de Fora, que já é uma cidade bem grande. Então as pessoas estão aproveitando que aqui tem um movimento menor e vem para cá, enfrenta uma fila que ela flui rapidamente, e aí nós estamos correndo risco. E não há o que se falar em restrição de direitos, quando você fala assim, mas nós vamos fazer uma barreira sanitária e vamos impedir a pessoa do direito de ir e vir. Não. O momento é crítico, o momento é de se repensar. Você não tem a necessidade, de fato, de restringir o direito da pessoa de ir e vir, mas eu acho que, como eu falo, peço, né, no meu indico, no meu ofício aqui, é que a Prefeitura faça a orientação, né, a instrução, a recomendação, que ela faça uma campanha de cuidados para se evitar que esse vírus esteja entrando em nossa cidade e transitando aqui livremente. Todos nós sabemos que nós já tivemos 2 casos, né, com um cidadão de Matias Barbosa, que depois foi retirado do painel, porque um estava residindo em Juiz de Fora e o outro tinha o endereço duplo, Matias Barbosa lá. Mas isso não exime Matias Barbosa do vírus estar circulando aqui. Isso é o que eu penso, é a minha opinião. Né? Se essas pessoas têm um certo vínculo com a nossa cidade, quem vai nos garantir que essas pessoas não tiveram contato com moradores aqui e que esse vírus possa estar transitando aqui? Então eu acho que a gente tomar o máximo de cuidado possível, realizando essa barreira sanitária, ainda que, como eu falei, ela não seja contínua. Aí vai ter crítico que vai falar o seguinte, mas se não for todo dia, se não for o dia inteiro, de nada adianta. Volto a falar, a exemplo da Operação Presença da Polícia Militar, onde o meliante ficou sabendo
que a polícia estava agindo em Matias Barbosa, estava atuante, diminuiu o caso. Eles passaram a frequentar menos a nossa cidade. Então, eu acho importante que se faça essa barreira para que as pessoas não tomem Matias Barbosa como um lugar de turismo aos finais de semana, que é o que nós estamos vendo aí. Lógico, o comércio sobrevive disso, a gente precisa disso, sim, mas o que se precisa ter é um controle desses acessos. Certa pessoa disse que essas barreiras seriam inviáveis porque nós temos 6 ou 8 acessos à nossa cidade, né, entradas e saídas, e que iria ter um dispêndio de material humano muito grande, 70 e poucas pessoas. Eu já acho que nós não vamos, de fato, nós não vamos conseguir cercar tudo, né? Mas eu acho que essa barreira, se ela for realizada nas principais vias de acesso, que seria a BR-040 e a União Indústria, eu acho que já seria de grande valia, porque, por exemplo, pouca gente vai vir de Três Rios para cá, lá passando por Santana do Deserto, por, como é que chama aquelas fazendas de São Luís, o vereador Lecá, que sabe o nome de todos e conhece aquele trecho lá. Então, assim, muito pouca gente, principalmente se chover. Se chover, então, os acessos ficam muito ruins. O nosso maior foco são as vias pavimentadas e as vias de acesso, as principais vias, que são essas duas. Então, eu acho que é viável, sim. Eu acho que é salutar, eu acho que a prefeitura deveria pensar, porque nós estamos vendo, aonde se falou que o pico do vírus seria abril, não foi, seria em março, nós estamos vendo agora, é maio, e há um temor muito grande que ele atinja o pico máximo dele em junho. Então, eu acho que a gente precisa estar se mobilizando, se organizando para melhorar as nossas defesas e a nossa prevenção. Então, presidente, Vossa Excelência, que faz parte lá do comitê, espero que Vossa Excelência tenha entendido a minha aclamação. Eu não estou falando por mim, isso eu estou transmitindo que muitas pessoas têm trazido até o nosso mandato, e creio também que ao mandato de Vossas Excelências. Então, eu acho que a gente precisa usar da nossa influência política para sensibilizar o Poder Executivo e para que faça isso até em caráter de blitz, entendeu? Que seja vez ou outra, mas que a gente possa estar mostrando para esses turistas, entre aspas, aí, que nós estamos atentos. Só isso, presidente. Permite uma página. Pode ir. Mais velho. Mais velho, Olá, boa tarde, meu filho. Só complementando mais o experiente. vereador Carlos Alberto, concordo em número, gênero e grau. Porque é muito importante. Hoje, Matias, graças a Deus, não temos nenhum caso. Mas Juiz de Fora já perderam o controle. Hoje, pela manhã, esses dias que eu tive em casa, eu tenho acompanhado. Juiz de Fora hoje, 80% dos leitos já estão ocupados com pacientes de coronavírus. Se em junho isso vir a crescer, esse pico mais elevado, se um paciente nosso de Matias Barbosa precisar de uma vaga em Juiz de Fora, nós não vamos conseguir. Esse paciente vai morrer aqui na policlínica. Não terá, ele não vai ter para onde levar. O HPS tem pacientes de Três Rios, que estão vindo por fora aí, consultando a UPA Norte, UPA de Benfica. Aí quando chega, é com o prefeito Antônio Almas, nós não podemos negar socorro. Então, quer dizer, tirando o leito do pessoal de Juiz de Fora, porque lá eles estão desesperados, pode ver, criaram até dentro do próprio estádio do Maracanã como é que se fala? Não sei quantos... Isso, não sei quantos leitos, respiradores, para poder atender a demanda que o Rio de Janeiro está enfrentando, São Paulo, Manaus, e Juiz de Fora perdeu seu controle.
Então, eu acho que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está na hora do nosso município, das nossas autoridades, concordo plenamente com Vossa Excelência, não fazer tipo essa blitz, sim, para coibir essas pessoas que estão transitando, vindo em Matias, para que a gente não vamos ficar imune, que se alastrar essa pandemia na cidade, não temos para onde recorrer. Quem tem seus planos de saúde, bem, mas quem depende do SUS vai ter dificuldade em encontrar leite, se caso precisar de internação. É só isso. Parabenizar Vossa Excelência, estou de acordo plenamente. Pela ordem, então, presidente. A palavra, vereador Marcos Martins. Presidente, parabenizar também o vereador Beto, né, sensível a essa causa, já tinha feito, né, o ofício encaminhado, e até a gente trocou ideia, acho que foi na sexta, sábado, né, que eu liguei para Vossa Excelência para falar a respeito, né, de alguns assuntos aí da pandemia, e Vossa Excelência falou que iria encaminhar, né, essa indicação na sessão de hoje. Então, parabenizo, porque é uma demanda recorrente, né, como Vossa Excelência falou aí, chega para outros parlamentares, para mim tem chegado, né, com frequência esse pedido, essa solicitação. E antes de entrar no que eu quero falar disso aí, só complementando a fala do vereador Otávio Júlio, até o ministro Mandetta falava com muita propriedade, né, o ministro da Saúde. Até quem tem um plano de saúde, vereador, se chegar, né, as vagas, né, se chegar o auge da pandemia, da curva da pandemia, vai colapsar o sistema de saúde, e esse colapso quer dizer o quê? Que não vai ter vaga nem no particular nem no SUS. Tampouco no SUS. Então, estou falando isso acontecer na nossa região aqui, porque hoje pode ter vaga no Monte Sinai, no Albert Seib, no Hospital da Unimed, né? Pode ter essas vagas, mas daqui a pouco, se, né, o negócio mesmo realmente passado que os especialistas estão falando, aí o negócio, o sistema vai entrar em colapso e aí acabou. Quem tem dinheiro pode pagar 100 mil na internação ali. Não vai adiantar, porque não tem vaga, né? Entendeu? Aí não vai adiantar. E nesse sentido aí da barreira, é muito mais que necessária. Né? Nós estamos hoje dia 11 de maio, né? Então já estamos aí praticamente 2 meses da edição do decreto aqui da Prefeitura do Estado, né, de emergência, de situação de emergência em saúde. Algumas ações foram feitas, né, com correção, né, pela nossa Secretaria de Saúde, pelo comitê. Algumas ações estão aí que, ao que tudo indica, né, só está no papel, porque na prática elas não estão, questão de isolamento social. Veio depois da questão das máscaras, e a gente vê onde a gente tem que pegar, né, os dados estatísticos, científicos, e ver o que está dando certo e o que está dando errado no país. Não estou falando só daqui. Onde tem mais casos e onde tem menos casos, o que as prefeituras, né, os estados estão fazendo. E onde se coloca, vereador Bento, a questão da barreira sanitária, há esse controle, né, onde se respeita as cidades onde os decretos são respeitados, o contágio, né, a contaminação, ela, né, é praticamente zero, nula. Aí o que eu quero dizer, hoje a nossa contaminação, pela Secretaria Estadual de Saúde, já saiu que tinha um caso, depois não era daqui, aí a Prefeitura divulgou que tinha um caso, agora já voltou atrás, falou que não tinha, entendeu? Mas que bom, né, que não tem, que não se confirmou. Mas será que o município, com o que está acontecendo hoje na cidade, vai suportar, né, ficar com zerado, tanto de infectados quanto de mortes? Então, para que a gente continue tendo esse sucesso, medidas como essa, de adotar a questão da barreira sanitária, concordo com o Beto quando ele disse, não vai ser todos os acessos, obviamente, vai pegar aquele da BR-040, né, ali próximo ao cemitério, a capela, e pega-se ali também perto do Cone, entendeu? Para perto do posto de gasolina ali, faz essa barreira que a Polícia Militar já está acostumada a fazer, junto com a Vigilância Sanitária do município, né, que tem que tirar o chapéu, tem que dar os parabéns, estão trabalhando, lá a Eva, a Danila, aquelas mulheres trabalham, né, fortemente. E pegar a nossa fiscal, né, de posturas, a Mônica, até que já recebeu no primeiro mês uma nota 10 do jornal MB Notícia, né, matéria de capa falando sobre a atuação da Mônica, né, que é uma grande pessoa, a gente conhece, e a Prefeitura, né, junto lá com a Secretaria de Saúde e o nosso prefeito, o senhor Joaquim Oliveira,
dá toda a garantia para que o trabalho possa acontecer. Então, vereador Bento, eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que o município daria mais um passo, como já vem fazendo a higienização aí das praças, das ruas, dos locais. Eu acho que isso contribuiria, e não há questão de se falar em direito de circulação, não vai impedir ninguém, só simplesmente, ó, você está barrado, você não entra em Matias. Não é lockdown. O lockdown é que acontece isso aí. É apenas chegar, testar com aquele termômetro, né, digital, que hoje você coloca na testa, vê a temperatura, verificar condições de higiene, verificar N coisas aí, né, científicas aí que a literatura médica aí determina. E se tiver uma barreira igual essa que aconteceu com Vossa Excelência, eu acho que viralizou ontem na internet à noite um áudio de uma pessoa aí no município, falando de um determinado local do Monte Alegre que estava com aglomeração. Se houver essa barreira, com certeza, meu Alencar, as pessoas que vierem de fora falam, opa, eu não vou lá em Matias não. A polícia está lá nas entradas da cidade, está com prefeitura, está com fiscalização, eu não vou lá não, vou ficar quietinho aqui na minha casa, na minha região. Juiz de Fora, semana passada, levantou isso aí. Por quê? Muita gente do Rio tem vindo para se tratar em Juiz de Fora. E aqui a gente sabe quantos condomínios já existem aqui hoje em Matias, quantas pessoas de fora vêm para cá, Pitangueiras, lá no Mina, lá no Juazal, lá no Parque das Colinas, quanta gente aqui nesses aqui da BR-040, aqui as margens da BR-040, Aras Morena, né, tantas coisas aí que tem que chamam, atrativos, né, que chamam as pessoas aqui para a cidade e residências que tem aqui também no nosso município, né, que as pessoas têm no município. Então, Beto, eu concordo, eu rogo, né, aqui para a Prefeitura Posto São Joaquim, que é da área da saúde, né, vindo da área da saúde, tantos anos aí militou na área da saúde, eu acho que ele entende, né, eu acho que a Prefeitura, hoje, por essa questão que passa aí no município, está nas mãos de uma pessoa da área da saúde, ele vai saber reconhecer isso aí, da gravidade, e vai poder levar essa indicação que é de Vossa Excelência aqui aprovada por todos, que é de extrema necessidade, para conter, né, tentar, né, barrar o avanço disso aqui no município. Hoje, acabou, vereador? Acabei. Hoje, fui cobrado novamente de algumas aglomerações acontecendo, só que a gente fica sabendo porque acontece mesmo, né? Aconteceu essa lá do Monte Alegre, mandaram no grupo, não só o vereador Casalberto mandou, como outras pessoas também mandaram. Eu recebi a foto também. Viralizou. Pois é, viralizou, parece que pegou na internet. Falando que vírus, né? Na mesma hora, comuniquei ao comitê que deveria tomar uma atitude e foi tomada na hora. Pediu a fiscal de postura para ir lá em cima e ela foi lá e conversou com o dono do estabelecimento, para tomar um jeito, né? E parece que resolveu o problema. Só que é muita gente, né? Hoje é aqui, amanhã ali, amanhã lá. A gente tem que estar sempre. A gente só fica sabendo se receber denúncia, né? Só isso. Então, se tiver alguma aglomeração, alguma coisa, comunique com a gente, manda no grupo que a gente toma atitude. A gente manda para o comitê, o prefeito está junto também, entendeu? Já pega a fiscal de postura e manda atrás, pede ela para conscientizar o pessoal. Agora, é difícil, né? Porque todo mundo é consciente, todo mundo é adulto, mas as pessoas tem uns que faz pouco caso mesmo, acha que, né, que pode e nada acontece, né? Está em votação. Quem for a favor? Só para concluir, eu esqueci de falar, é que as pessoas, os munícipes, eles estão indignados com essa situação, porque quando saiu o decreto do uso de máscara, que o comércio deveria atender, e depois saiu o decreto estadual, todos, a maioria, não vou falar todos, mas uma grande maioria, acatou de imediato. Então, não só o trabalho da Secretaria de Saúde tem sido louvável, mas também a sociedade matiense está de parabéns nesse chamamento. Agora, todos estão indignados porque não adianta fechar o comércio, impedir isso, impedir aquilo, se faz vista grossa para uma situação dessa.
Então, o que a gente precisa é estar sensibilizando essas pessoas. Salvo engano, essa empresa que promoveu essa aglomeração, ela já tinha desacatado o primeiro decreto, que não podia funcionar, e ele funcionou. Tanto é que tinha uma foto também dessa mesma empresa com a polícia lá. E agora um segundo ato. Então, assim, eu acho que o comitê tem que tomar um posicionamento quanto a isso, porque senão de nada vai adiantar o meu comércio lá atender um de cada vez, ter o álcool gel, ter a barreira sanitária lá, né, e o outro não está fazendo. E aí também não adianta o poder público falar para a gente assim, nós estamos de olho, mas vai estar de olho até que dia? O que o cidadão está indignado é com isso. É porque se boa parte dos comerciantes estão acatando as normas, estão procurando trabalhar, eles também têm que ser respeitados, né? Porque senão eles vão estar sendo penalizados, como eu já disse aqui, e outros estarão se beneficiando de forma covarde. Então eu acho que a gente precisa tomar uma postura e atender essa aclamação da sociedade, que está pedindo que a gente tome providências. E uma delas seria essa barreira sanitária. Isso aí. Mas sobre a questão do comitê tomar atitude, nós estamos tomando atitude. Tá? Agora, a fiscal de postura está indo, chamando a atenção, e futuramente pode-se até caçar um alvará de funcionamento, se caso continue desacatando aí o poder público, faltando com respeito com o poder público. Isso aí tem certeza absoluta que amanhã pode acontecer um lance desse. Mas vamos rezar para não acontecer e que todo mundo tome a consciência, né? Que cada um faça o seu papel. Né? Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Eu queria só deixar registrado aqui, aquela hora que eu olhei o celular, Vossa Excelência estava até com o assunto, 19h43, enquanto muitos estão indo embora dessa vida, eu acabei de ganhar uma neta. Entendeu? Nasceu lá em Volta Redonda, 19h43, a Isis, filha do Fernando, meu filho mais velho. Queria deixar registrado na casa esse momento que me felicitou muito. Estava muito tenso aqui no começo, porque estava esperando o parto normal e teve que partir para cesariana e, graças a Deus, está lá. Já está no colo da mamãe. Eu deixar registrado. Deus quiser. Isso aí, vereador. Está em discussão o requerimento de autoria dos vereadores, né? De todos os vereadores, a reunião sobre o Covid com o prefeito, comitê municipal, enfrentamento do Covid e vereadores. Está em discussão. Pelo presidente. Está aí, com a palavra, vereador. Presidente, eu vou apelar para seu empenho, até porque eu, como manda o regimento, eu defini hora e dia e data, né? Mas a gente sabe que muitas das vezes, por problemas de agenda, a pessoa fala, esse horário aí para mim não dá, mas aí que o senhor marcasse dentro dessa semana ainda, né? Se mobilizasse, se articulasse com o prestígio que Vossa Excelência tem lá no Executivo, que pudesse estar, que a gente pudesse estar fazer o possível. atendido. Vou fazer o possível. Deus quiser. Agora, presidente, que seja observado aí, que é uma convocação, tá? Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Não precisa nem de colocar em votação, já está aprovado automaticamente com a assinatura de todos. Tem algum orador inscrito? Ô, presidente, eu não estou inscrito, mas só um minuto. Um minuto. Um minuto. Coloca o dedo no Um microfone. minuto. Vamos lá. A casa recebeu aqui um ofício número 98/2020 do Gabinete do Ministério Público sobre o arquivamento do inquérito que... Eu vou fazer a leitura, né? Para que todos possam compreender. O ofício número 98/2020, vou precisar de mais de um minuto.
Assunto comunicação faz, referência ao inquérito civil número tal do Ministério Público, né? Matias Barbosa, 8 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, comunico a Vossa Excelência que o inquérito civil número MPMG 0408-18-31-2, instaurado para apurar, entre aspas, baixa qualidade na prestação de serviço de fornecimento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, fecha aspas, foi arquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme cópia de promoção anexa. Na oportunidade, certifico, conforme parágrafo 1º do artigo 7 da Resolução Conjunta número 3, Vossa Excelência poderá, no prazo de 10 dias, apresentar perante ao Conselho Superior do Ministério Público razões escritas ou documentos que serão juntados às peças informativas até a sessão na qual será analisado o arquivamento levado a efeito. Atenciosamente, Pedro Stiger Henriques, promotor de Justiça. Então, presidente, vocês todos fizeram aqui a leitura, eu fui ver aqui a promoção de arquivamento, e dentro aqui do arquivo, né, do ofício que ele encaminhou, existem várias coisas, relatórios, né, da Arsai, relatórios da Copasa, fala lá de reuniões de algumas questões junto à CEMIG. Então, eu gostaria de solicitar, requerer a Vossa Excelência, que o nosso jurídico, né, institucional da Casa, pudesse verificar no Ministério Público, pegar toda a cópia de todo o processo, para que a gente pudesse ter acesso aos relatórios também da Arsai, porque ele fala, o doutor Pedro, né, na condição de promotor, fez os questionamentos, a Arsai respondeu. Inclusive, ele fala aqui que a Arsai veio a pedido dele e fez uma, eu não sei onde está aqui, mas veio e fez uma vistoria na cidade, né, na questão do fornecimento de água, e ele está arquivando porque foi entendido, então, que a Copasa está cumprindo, né, com todas as questões legais do fornecimento de água. Então, que Vossa Excelência determine agora, amanhã, o nosso jurídico, doutor Leonardo ou doutora Lara, que possa ir até o MP, não sei se está funcionando, ou, se não puder ser fisicamente, que requeira eletronicamente, através de e-mail, a cópia integral, para que a gente possa ter acesso aí, para verificar o que ficou escrito, né, dentro desses laudos aí, dentro desses ofícios com a Arsai e com a própria Copasa. Tá joia? Com certeza, vereador. Nada mais tratar, agradeço a presença. Peço ao secretário fazer a chamada final do seu vereador. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. José de Alencar da Silva. Marcos Martins. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Priscila Fernanda Neves. A Priscila pediu para justificar que tem que dar uma saída antecipada devido ao problema de saúde. Ripedite de Oliveira Fernandes. Presente. Agradeço a presença de todos. 3 horas amanhã, Declaro 3 horas, 2h30. encerrado os trabalhos da noite. Que Deus nos abençoe. Pois é. 2h30.